Você lembra que na última aula, nos primeiros tipos de variáveis que a gente viu, que eram os numéricos, inteiro e float, a gente já fez algumas operações aritméticas com eles? O objetivo desse vídeo é a gente explorar um pouco mais esses conceitos e que operações, além das que a gente já viu, a gente consegue fazer aqui no Python utilizando esses tipos numéricos. Então, nesse vídeo a gente vai começar falando dos operadores aritméticos, ou seja, aquelas operações matemáticas que você já conhece desde o fundamental. Fechado? Esses operadores são, por exemplo, adição, subtração, multiplicação, divisão. A gente vai ter um operador especial aqui no Python para resto, outro especial para divisão inteira, e a gente já conversa sobre isso, e por fim, o operador de potenciação. Além dos operadores aritméticos, o Python conta também com operadores lógicos. Esses operadores eles funcionam basicamente sobre expressões booleanas, seja para alterar o seu valor ou para compor diferentes expressões com um resultado booleano. Esses operadores são, primeiro, o operador NOT. O objetivo desse operador é inverter o valor lógico de uma expressão. A gente tem também o operador AND. Ele vem para compor duas expressões lógicas, de modo que a saída desse operador será apenas o valor true se ambas as expressões forem verdadeiras. Por último, a gente tem o operador OR. Esse operador, diferente do AND, resulta em true se, no mínimo, uma das expressões envolvidas for verdadeira, ou seja, uma ou ambas. E ele será falso apenas quando ambas forem falsas. Então, por exemplo, se eu peço para você um café ou uma água, qualquer um dos dois que você traga, para mim está perfeito. No entanto, se você não trouxer nenhum dos dois, aí, nesse caso, o meu resultado também não vai ser positivo. Fechado? Vamos ver na tela como isso funciona? Bom, o Python dá suporte a uma série de operadores aritméticos, alguns dos que a gente já está acostumado e outros um pouquinho diferentes. Na célula abaixo, eu deixei aqui um print com o resultado de cada uma das 4 operações básicas da matemática que a gente já conhece: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos rodar isso daqui. Então tá lá. 50 vezes 2, 100, ok. E 50 dividido por 2, 25.0. E aqui eu quero que vocês reparem uma coisa muito importante. Nós estamos dividindo dois valores inteiros, 50 e 2. No entanto, o nosso valor final ele foi um valor decimal. Aqui no Python isso sempre vai acontecer. Independente se ambos os tipos dos valores forem inteiros, a saída dessa divisão vai ser um tipo float. Aqui nessa segunda célula, a gente tem alguns outros operadores aritméticos, como a exponenciação. Então, o que isso aqui está representando é x elevado a y. A divisão inteira. A divisão inteira ela se diferencia da divisão normal, porque, como o próprio nome sugere, ela vai ter como output um valor necessariamente inteiro. E, por fim, o operador de resto, que basicamente divide dois valores e pega o resto da divisão desses dois números. Então, 50 elevado a 2, 2.500. 50 divisão inteira por 2 dá 25 e não 25.0. Então, reparem que esse operador da divisão inteira, o que ele faz é truncar. Ele simplesmente ignora toda a parte decimal do resultado daquela divisão. Então, é importante que você saiba que esse operador ele não arredonda o resultado de uma divisão. Ele simplesmente ignora a parte decimal. A gente pode fazer esse teste, por exemplo, dividindo aqui 3 por 4. O valor normal dessa divisão seria 0,75. Ou seja, se esse operador de divisão inteira de fato arredondasse o nosso resultado, o valor final deveria ser 1. No entanto, quando a gente roda isso daqui, o valor da divisão inteira entre 3 e 4 é 0. Ou seja, a parte decimal foi simplesmente ignorada. Bom, além dos operadores aritméticos, o Python dá também suporte a operadores lógicos. Os operadores lógicos são basicamente operadores que agem sobre valores booleanos, tentando combinar ou alterar o valor de saída
desse valor. Então, eu vou declarar duas variáveis aqui. A primeira eu vou chamar de tem café e vai receber o valor true. E a outra eu vou chamar de tem pão, que recebe o valor false. E aí agora a gente pode fazer uma série de prints relacionadas aqui aos nossos operadores lógicos. O primeiro operador que a gente vai ver é o operador not. Esse operador, ele, seguido de uma expressão lógica com resultado booleano, basicamente vai alterar o valor final. Então, tem café, que é o valor verdadeiro, deve se tornar falso. Além do operador not, a gente possui também o operador or, que basicamente combina duas expressões booleanas de modo que o resultado final é verdadeiro em qualquer caso, a não ser que ambas as operações envolvidas ou valores envolvidos sejam falsos. O que significa que se eu fizer print tem café ou tem pão, o resultado deve ser um resultado verdadeiro. E por fim, eu posso fazer um print aqui utilizando o nosso último operador, que é o operador AND. Esse operador, diferente do OR, ele só retorna um valor verdadeiro se ambas as condições ou expressões forem verdadeiras. Nesse caso, tem café é, mas tem pão não é. Então, o valor de saída desse print deve ser false. Então, verificando, not tem café, falso. Tem café ou tem pão? True, tem café. Bom, esses são os nossos operadores lógicos. Agora a gente vai para o terceiro e último grande campo de operadores que a gente vai estudar aqui, que são os operadores relacionais. Esses operadores eles estão muito ligados ao que a gente já falou de tipos booleanos e valores booleanos. Afinal, o resultado de uma comparação sempre pode ser descrito como um valor sim e não, true ou false. Para você que ainda não percebeu essa relação entre os operadores relacionais e os valores booleanos, vamos dar uma olhadinha no exemplo. Então, eu vou declarar aqui duas variáveis. Uma variável que eu vou chamar de dólar, que recebe 5,3, e outra variável que eu vou chamar de real, que recebe 1. Então, por exemplo, para checar se dólar é maior que real, é só utilizar esse simbolozinho que você já conhece no seu teclado. Posso também verificar se dólar é menor do que o real, ou se eles são iguais, e para isso a gente utiliza dois símbolos de igual, então tem diferença do nosso operador de atribuição, tá? Isso é muito importante. Além disso, se dólar é maior ou igual a real, se é menor ou igual a real, e por fim, se eles são diferentes. E para isso a gente vai utilizar o exclamação igual como símbolo. Vamos ver os resultados? Então, dólar é maior que real, não é menor que real, não é igual a real, é maior ou igual a real, não é menor ou igual a real, e sim, eles são diferentes. Nesse exemplo, nós utilizamos operadores lógicos basicamente com valores de true e false. No entanto, a gente tem alguns operadores especiais aqui no Python que a saída da operação é, de fato, um valor booleano. É o que a gente chama de operadores de comparação ou operadores relacionais. Esses operadores, como o próprio nome sugere, são utilizados para comparar dois valores. Então, são operadores que você também já deve conhecer, como maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a e diferente de. Bom, pessoal, essa era de fato uma aula mais curtinha para você conhecer alguns dos operadores que a gente vai utilizar em todo momento aqui no Python. Fechado? Então, de novo, muito importante, façam os exercícios dessa aula. Isso é muito importante para o aprendizado de vocês e eu os vejo no próximo vídeo.